Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Eu não preparei os slides, eu fiz um roteiro aqui só para me guiar, porque eu falo muito, então, para controlar aqui o meu tempo. Como a professora doutora Silvana já mencionou, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre audiências de instrução criminal. Tá localizada a minha pesquisa, então, aqui, a nossa pesquisa em Santa Catarina, na Justiça Estadual de Santa Catarina. Tem como referencial teórico aí intersecções e relações entre os estudos da tradução, o direito, os estudos da interpretação e também as políticas de tradução, né? Utilizando então o gênero textual jurídico, a ata, o termo de audiência. Quanto ao referencial teórico, nós buscamos alguns autores como Russell, Brené Brown, Matters, né? E nós conseguimos então identificar que ambas as pesquisas que falam sobre o intérprete de língua de sinais no contexto jurídico pouco ou nada falam sobre as etapas, o que são os procedimentos, os atos, né, judiciais, como por exemplo a audiência, e nesse caso mais específico a audiência de instrução e julgamento. A pergunta da pesquisa, então, ela pode ser resumida em o que o intérprete de Libras português precisa saber para atuar então numa audiência de instrução e julgamento, né? Então, como objetivos, nós traçamos conhecer os procedimentos adotados, né, em audiências criminais de instrução e julgamento, identificar os elementos importantes, por exemplo, etapas, procedimentos, peculiaridades da própria audiência, e também, né, contribuir para que esses procedimentos jurídicos sejam acessíveis aos intérpretes, né, oferecendo então uma maior segurança, tanto no ato interpretativo quanto uma segurança jurídica. Quanto à metodologia, então, a pesquisa ela se enquadra vem com uma abordagem qualitativa, né, é uma pesquisa documental, reunindo como corpus, então, um relato de experiência de intérprete e dois termos, né, duas atas de audiência ocorridas na Justiça Estadual de Santa Catarina. Mas então, o que é então uma audiência de instrução e julgamento, né? De um modo mais simples, né? A audiência de instrução e julgamento é um momento então que o acusado, né, que está sendo responsabilizado por determinado ato, tem para se manifestar, onde ele vai ser interrogado, onde vai ser então feita a oitiva dos depoimentos das testemunhas, onde os peritos, né, se o crime tiver relacionado a alguma perícia, vão se manifestar. Então eu digo que a audiência de instrução e julgamento, seja ela civil, criminal, trabalhista, né, em determinadas esferas, ela é um ato muito importante dentro do procedimento judicial, dentro do processo. E tem algumas peculiaridades, né, que a gente pode mencionar. Por exemplo, uma audiência criminal. Ok, será que o réu vai estar preso? Né? O acusado é preso? Será que ele vem do presídio? Lucélia, pode ocorrer de ele não estar, sim, ele pode estar cumprindo em liberdade, por exemplo, né? Só que quando ele vem do presídio, já tem alguma imagem assim que já nos choca mais, que pode mexer um pouquinho com o nosso emocional, porque geralmente eles vêm com agentes penitenciários, uniformizados, né, da cor de onde há a prisão. Aqui geralmente é laranja, cor laranja. Eles podem ser apenas um, como podem ser dois acusados, né? Então isso tudo são questões para a gente refletir antes, né, de chegar então numa audiência, num ato a ser interpretado. Por exemplo, mas isso vai impactar alguma coisa? Sim, vamos dar um exemplo. Pensamos que o surdo, por exemplo, é o acusado, né? É o réu. Então, se ele veio do presídio, será que ele vai estar de algemas? Né? O que isso vai impactar para mim enquanto intérprete? Será que eu que vou ter que mandar
ou pedir, né, para que o agente prisional tire as algemas, então, do acusado, né, como é que ele vai sinalizar, então, todas essas questões. Nós já temos súmula vinculante do STF, né, a súmula 11, que diz que o uso de algemas são para casos excepcionais, quando oferece risco, né, ou ameaça à integridade física das pessoas que estão compondo a audiência. Então, isso também é interessante para mim, né, para vocês, enquanto intérpretes, estar atentos. São argumentos que vocês também podem utilizar para facilitar essa comunicação, para que ele possa, então, sinalizar livremente, né? Nós temos as etapas que compõem uma audiência de instrução criminal. Por que eu tenho que saber? O que isso pode me influenciar enquanto eu intérprete interpretando o ato, né? Porque eu preciso saber a ordem em que acontece os atos. Por quê? Porque isso vai refletir onde eu vou estar posicionada, né? Quais são as partes envolvidas naquela audiência, quem fala primeiro, quem fala depois, né? Então, o artigo 400 do Código de Processo Penal, ele diz que, então, na audiência de instrução e julgamento, vai ser iniciada, então, a tomada de declarações. Primeiro, do ofendido, ou seja, da vítima daquele suposto crime, né? Depois, a inquirição das testemunhas, então, o momento do juiz, do Ministério Público, fazer perguntas, né, às testemunhas, tirar dúvidas. Primeiro, as testemunhas da acusação, depois, as da defesa, né? Nessa ordem. Então, se tiver algum perito para esclarecer alguma coisa, posteriormente vai ser os peritos. E, por último, então, em seguida, o interrogatório do acusado. Por que eu tenho que saber isso? Por que é interessante? Eu preciso ficar atenta a quantas testemunhas de cada, né? Eu fui nomeado para interpretar uma audiência de instrução e julgamento, mas não é réu surdo, é uma testemunha surda, né? Então eu posso estar atenta a qual o momento que aquela testemunha vai falar para que eu me posicione, né, no local correto, para eu saber mais ou menos qual horário, né, que vai se dar esse depoimento. Mas é sempre assim? Não, pode ocorrer algumas mudanças na ordem das falas. Por exemplo, se for crimes da lei de tóxico, por exemplo, o interrogatório do acusado, no caso que um procedimento comum seria no final, se dá no início, né? Então, depois vem oitivas das testemunhas. Então, dentro da própria audiência de instrução e julgamento criminal, nós temos essas nuances dependendo do crime, dependendo do que se trata, dependendo do rito, né, do processo. Porém, né, uma questão interessante para ser levantada é que, independente do interrogatório, né, seja ele em qualquer processo, antes do momento do interrogatório, o acusado ele tem o direito de se entrevistar, ou seja, de conversar com seu advogado de defesa, né? Então, ele vai ter esse momento. E o intérprete, né? O intérprete, se for então intimado para aquele ato, né? E o acusado for surdo, por exemplo, o intérprete acompanha, então, nessa entrevista, nesse depoimento, apenas interpretando o ato. A duração de uma audiência, então, de instrução e julgamento. Qual a duração, né? Não havendo requerimento, depois daquela ordem que eu falei, quem fala, depois testemunhas, perito, por último acusado, não havendo requerimento de diligências, ou seja, alguém quer intimar algum órgão, alguém quer fazer algum pedido que vai acontecer posteriormente, né? Não havendo isso, serão oferecidas as alegações finais. O que é isso? Então, o Ministério Público, o advogado, ali, eles têm o tempo para se manifestar ali na audiência, fazendo uma conclusão, um desfecho, né, de tudo que foi produzido de provas.
né, para então virar a sentença, tá? Via de regra são 20 minutos para cada, que podem ser prorrogados por mais 10 minutos. E então, a seguir, o juiz em tese proferiria a sentença, tá? E na própria audiência. Já fechando ali, que tem só uns minutinhos, concluindo, o que eu entendo, né? Por que é importante a gente estar dialogando sobre a interpretação nesses contextos, né? E principalmente em cada audiência, né, que acontece. Porque tudo isso que eu falei é aplicado à teoria. Na teoria, no Código de Processo Penal, nas leis, né, na lei de tóxico, enfim, está ali descrito como tem que ser. Só que a maioria, a prática é um pouco diferente. As alegações finais, por exemplo, geralmente, apesar da lei prever que elas serão feitas de forma oral em audiência, geralmente o juiz costuma dar prazo para fazer essas alegações por memoriais. Então, os advogados vão ter tempo, vão fazer de forma escrita. O que é alegações memoriais? É escrever. Simplesmente o advogado vai ter tempo, vai ter 5, 10 dias para fazer então as suas alegações de forma escrita, peticionar no processo, né? É raro, então, ver audiências com alegações finais na própria audiência e mais raro ainda com sentença, que o juiz já dê a sentença logo no único ato, né? Então, o que eu percebo disso é que é muito importante que os intérpretes tenham contato com a prática, por exemplo, assistir audiências, fazer de repente um estágio, né? E quando eu falo disso, né, eu também retomo o referencial os campos, né, dos estudos da tradução, da interpretação, do direito, das políticas de tradução. A importância, então, de eu dialogar com essas áreas, de eu criar políticas de tradução para estabelecer, por exemplo, estágios, um período prático dentro das audiências, dentro das instituições, dentro dos tribunais, para que o intérprete, então, se familiarize com esses atos, né, e possa, então, fazer o seu trabalho da maneira mais excelente possível, como deve ser feito, né, com toda responsabilidade e segurança. Então, assim eu concluo a minha fala, já agradecendo, né, pela oportunidade também. Eu esqueci de me apresentar, né? Sou Lucielen, sou advogada, concluí agora, defendi a minha dissertação na última terça-feira em estudos da tradução na Universidade Federal de Santa Catarina e tive a honra de desenvolver alguns trabalhos, inclusive esse com a doutora Silvana. Desde já, obrigada e um bom evento a todos.